Olá, amigos da Info, começa agora mais um podcast de Game of Thrones aqui no Infolab. Estão comigo Rafael Costa. Olá, olá. Thiago Tange. Olá, pessoal, tudo bem? Nas câmeras, Felipe Franco. Olá, boa tarde. E nas redes sociais, Marcelo Venceslau. E aí, pessoal? Vocês podem mandar perguntas, comentários, críticas, sugestões. Um abraço para Rafael Costa e também um abraço para Thiago Tange. Exatamente. Exatamente. Vamos, já começamos com um spoilômetro. Tem a necessidade de spoilômetro? Como é que iremos fazer hoje? Eu não sei. Não sabe? Então vamos começar Você que já, manda aqui. falar então das mortes. A gente pode começar o recap nosso tradicional, que temos aí 4 mortes VIPs, uma não muito importante, 2 relativamente importantes, certo? Sim. Para quem não viu, mortes tivemos inúmeras, certo? Inúmeras mortes trágicas, mais 4 mortes VIPs ontem, que Tywin morreu, assassinado no banheiro. Sim. Por Aliás, Tyrion, fica seu uma filho. lição, né? Fica uma lição. Não case e não vá ao banheiro no Game of Thrones. É verdade. Shae foi estrangulada. Por Tyrion também. Por Tyrion também. Com um colar que ele deu para ela, se eu não me engano. Hound. Estava ali agonizando, mas podemos considerar como uma morte, porque para a próxima temporada ele não vai voltar. E o Jorgen, que era o vidente, que ficava andando com o Bran também, se foi neste episódio final de Game of Thrones. Acho que 2 VIPs, né? Os outros são subcelebridades. Achei o Jorgen não muito importante, certo? É verdade. Mas então, boa tarde, né? Vocês que estavam acompanhando ir à Nigéria, por favor, vamos ver aqui o podcast Game of Thrones. Afinal de contas, é o último episódio, um episódio que eu acredito que essa estendida, que 66 minutos, poderia mais um pouquinho virar um filme bom, né? Porque foi um final de temporada muito bacana. Tudo aquilo que a gente tinha falado do 9º, que não foi tão legal assim, ficou muito arrastado, acho que o 10º conseguiu... Matou a pau. Matou a pau, conseguiu contar todas as histórias que a gente queria saber no oitavo episódio. Contou as histórias também que a gente tinha esquecido do Bran, né? O Bran tava andando por aí, mas... Deu uma resolvida em cada personagem. Exato, né? A Daenerys também tem uma história interessante, então acho que foi bem bacana e o final... inesperado, né? Pra quem não tinha visto o livro, com certeza não esperava o que iria acontecer com o Tyrion. Então acho que foi sensacional. E nem com o Tywin, que foi assassinado. É verdade. É verdade. Seguindo aqui, nós não tivemos um lugar novo no mapa, mas tivemos uma nova locação, que é ali a caverna do Corvo de 3 Olhos, mas que não aparece no mapa, nada além da muralha aparece no mapa, né? Cena de sexo, não tivemos uma cena de sexo picante, mas tivemos uma coisa entre Cersei e Jaime ali sobre a mesa dos cavaleiros. Já ficou normal, né? Já é uma... exatamente. Pra que já foi essa série, realmente tá fraco. É verdade. Os dragões voltaram a aparecer no último episódio. Sim. Tivemos aí os 2 dragões. São 3, 2 apareceram, um ainda é destino incerto e não sabido. Frases, temos frases? Frases eu tenho algumas, por falta de uma. Tudo que não teve nas outras, acho que sobrou. Tava revendo aqui. Por falta de uma, eu tenho 3. Então vamos para as 3 frases. 4 frases. A primeira frase, agora a guarda deles termina. Que é quando eles vão queimar fazer o sepultamento, o velório, né? Cremação dos Night Watchers. Os mortos não escutam, também. Do Tormund, né? Do Tormund, muito fã. Você andará de novo, você não andará de novo, mas você voará. Exatamente. Tipo, genial, né? O que é trocar uma andada por uma voada. E a Arya, que eu acho que mandou a pau, eu viverei mais do que você. Quando o Round fala para ela que ela não duraria muito sem uma proteção, ela falou, eu vou durar mais do que você. Verdade. Acho que 4 frases polêmicas. Eu marquei aqui, você não andará novamente, mas você irá voar. Sim. E marquei Volar Morgulhos. Volar Morgulhos, acho que resume bem o espírito do episódio. Com certeza, Volar Morgulhos quer dizer todos devem morrer, né? Todos os homens devem morrer. E a minha frase acho que é do Tyrion, né? O Tyrion surpreende o pai em momento privativo, né? O pai tava dando aquela aliviada no banheiro e aí ele aparece com uma besta apontando a seta pro pai e fala, não, você não vai fazer nada e tudo mais. Aí o Tyrion atira, a gente vai falar o Tyrion atira no Tywin, a gente vai falar sobre isso, mas ele fala, não, você não é meu filho. Ele fala, não, eu sou seu filho. E aí depois dá a segunda flechada e acaba matando o Tywin. Então acho que esse
Foi uma cena bem marcante. Vamos começar falando do norte, né? Porque Sim. muitas coisas aconteceram no episódio de ontem, porque era a tentativa de dar uma solução de fato para todos os núcleos do seriado. E abrir outras possibilidades, novas histórias que começaram a surgir, outras já tinham se resolvido no episódio número 8, né? Que, por exemplo, a Sansa e o Mendinho não apareceram neste episódio, porque a história deles já meio que tinha ficado ali o desenhado, o fecho para essa temporada no 8º episódio. No norte, Jon Snow, que tinha saído no episódio anterior para negociar com o Mance Rayder, ele chega ali na cabana, né? E quando de repente surpreendido por tropas que são as tropas de Stannis. Não esperava, né? E não é isso que acontece no livro, né? Não é bem desse jeito a solução do Jon, né? Sim, tem uma pequena diferença que o Jon ele vai negociar, mas ele vai negociar porque é quase uma sentença de morte. Ele não vai por livre, espontânea vontade, ele vai porque os comandantes da guarda mandam ele, porque eles não aparecem agora, né? Mas eles mandam o Jon ir lá por causa que ele falou que era uma traição, né? O que ele tinha feito, de ficar com os selvagens, então quase uma sentença de morte, mas naquele momento, de fato, as tropas do Stannis aparecem. Então, o Stannis realmente aparece, depois acontece tudo aquilo lá que foi citado. Mas é interessante porque as pessoas não lembravam, né, onde o Stannis estava, né? O Stannis, ele tinha ido pro Banco de Ferro de Bravos, as tropas dele estavam sem dinheiro, estavam meio... ninguém sabia... Esse intervalo não foi mostrado na série. Né? Exato. E aí, eles aparecem de repente no norte, cercando os flancos, né, para um lado e para o outro, e aí acaba com o exército selvagem. Então foi uma coisa bem interessante, né, que a gente... surpreendente para quem não se lembrava, né? Gostou, de certa maneira, como é que foi a solução ali para os selvagens? Fiquei triste pelo menos pelos gigantes, né? Os gigantes foi meio triste. Os dois gigantes, o que restavam dos gigantes morreram. E a simbologia dos corvinhos dando bicadinhos no gigante, né? Que era o final de uma linhagem. Verdade. Acho que ficou bacana, acho que o episódio como um todo é muito rico, né? Acho que o que o outro foi enchendo linguiça, esse constantemente... Com exceção de um Jon Snow saindo 2 vezes na muralha, né? Tipo, nunca sai do portão, saiu 2 vezes. Acho que... É verdade. Tudo bem, são significativas as saídas dele. Não, mas, de novo, 2 saídas, 2 estrelas de cima, precisa de tudo isso. Mas é curioso, porque ele vai negociar com o Mance, e o Mance recebe ele muito bem. É muito boa essa série, é muito boa. E é um pouco sobre honra ali, como negociar e que é o que salva a vida dele depois, diplomática. Né? E ele tenta matar o Mance, e o Mance fala assim, você realmente vai me matar, ou acha que vai conseguir me matar, e sair daqui vivo? E outra, eu tô te tratando bem, tô te dando sopa aqui, tô te dando uma carninha. Deu uma bebida lá que não era vinho, né? Uma bebida meio estranha. E é engraçado que eles brindando, né? Brindando os gigantes, também o Tender, a muralha, brindando a Ygritte. Então, isso foi realmente bem interessante. E no final, o Mance acaba se dando mal porque ele é surpreendido, né? Pelos Stannis. Ele tinha ampla vantagem sobre o pessoal da muralha, mas ele não esperava que ia ter também é meio assustador isso, porque estamos desenrolando a temporada como um todo, do ataque, vem o ataque, não temos o que fazer. Chegou, o Baratheon derrubou, acabou. Tudo que o capítulo foi se desenrolando, ele matou, acabou, não tem mais guerra. É verdade. A guerra no norte, será que já acabou? E acabou, então. Ele vai precisar negociar com toda aquela gente, o que é que vai acontecer ali. E é engraçado que o Stannis vai ficar lá, você vê que o Jon Snow já jura uma lealdade, meu pai foi leal a você, eu sei quem você é. Veremos, né? Veremos o que vai acontecer. Acho que a vida de Jon Snow não será fácil. Acho que ao contrário, a Ruiva ficou de olho nele, hein? Exatamente, tem uma cena que a Melisandre olha pra ele, ali tem alguma coisa, um poder ali que... Tem um fogo entre eles. É verdade. E lembrando que a muralha, o guarda da noite não tem que tomar partido de nenhum rei. E teoricamente tem 2 reis, né? Tem o Stannis, que se autodeclama rei, e também Na real tem vários reis lá. Se você quiser, qualquer um é rei, né? Até o rei... Além da muralha. A muralha tem agora. Então tem essa questão, né? Porque o Stannis está na muralha, então teoricamente ele ajudou a Patrulha da Noite. Mas e aí, né? Como vai ser essa relação? Então acho que a próxima temporada vai falar um pouquinho disso. Mas o jeito que acabou foi bom, né? Foi bom porque teve um final, quer dizer, o rei pra além da muralha foi preso. Deixa ligar isso aqui. Mance Rayder foi preso e agora o Stannis está na muralha e vamos ver o que vai acontecer.
se ele vai voltar pro sul, que ele vai fazer um ataque ao contrário, né? Exato. Agora ele pode atacar o Winterfell pelo lado que o Winterfell não espera ser atacado, que é do norte pro sul, né? O Winterfell espera ser sempre atacado do sul pro norte, né? Exato. Muitas perguntas estão chegando aqui, eu vou então mudar um pouco a ordem, porque as perguntas falam sobretudo sobre o Bran e os dragões. Claro. Danilo de Brito pergunta: no final do episódio aparece a silhueta de um dragão sobre King's Landing, no momento que os sinos estão tocando? É uma pergunta dele. Não reparei nisso. Fiquei na dúvida sobre o paradeiro do dragão de Daenerys. Não, uma boa pergunta. Eu não vi essa cena. Mas eu você pode ter observado bem, né? E em que ter ficado subentendido. Pelo que eu entendo, dos sinos, quando o Tywin é assassinado e o Varys manda o Tyrion naquela caixa. Né? Não, é verdade, é uma boa pergunta, mas eu acredito que o Drogon, né, que é o dragão preto que tá voando, ele tá dando rolê por Meereen, tá dando rolê por aqueles lugares, mas eu acho que ele sabe que ele fez algo errado, ele vai ser punido, ele fugiu. Ele fugiu. Eu acho que ainda não tanto pra King's Landing, mas foi interessante. Talvez foi uma brincadeirinha dos produtores, mas o Drogon mesmo não tá em King's Landing. Uhum. Luan Spartacus, Bran será um dos dragões? Eu pensei nisso, a gente falou bastante nisso, e quando ele falou você voará, eu não imaginei que era uma coruja que ele estava falando, né? Porque coruja acho que já era fácil. Para quem domina o Hodor, uma coruja é de menos, né? Eu não sei, eu pensei... E acho que sim, né? Porque quando o Corvo ali, o mestre, fala, você chegou tarde demais, sim. É bom lembrar que a cena anterior, 2 dragões são a Daenerys prende 2 dragões, né? Você acha que era isso? Pode ser uma referência a isso. Você chegou tarde demais. Achei Agora, era por mais que você controle... Achei mais que era... Não sei, eu pensei nessa questão. Boa pergunta. Quem sabe é George R. R. Martin, olhe lá, né? Witterman Carvalho, quando o Corvo de 3 Olhos diz a Brandon que ele poderá voar, isso seria uma referência a ele poder controlar os dragões? Aqui na mesma discussão. Na dúvida. Mas é uma ótima pergunta, né? Porque no livro tem um descompasso grande em relação à série, porque a gente estava conversando, né? Que era uma história arrastada do Bran e tudo mais. E eles avançaram muito, avançaram pro 5º livro, tudo que aconteceu, e tem umas coisas que foram meio diferentes. A questão do Jojen e tal foi meio diferente, e eu nem cheguei nessa parte, então eu também não sabia o que rolava. Mas me falaram que era uma questão diferente. Então, agora vamos ver o que eles vão fazer para desenrolar isso, né? Porque talvez nem o George R. R. Martin tenha escrito o que o Bran vai fazer nos próximos anos. Ou a série vai avançar com isso mais rápido que o livro. Né? Que pode ser possível. Porque não é possível que o personagem não vá voltar na próxima temporada. Exato. Maximiliano Fernandes, Jon vai conseguir convencer Stannis a acolher os selvagens contra os White Walkers? Uma boa pergunta, mas também acho que o Maximiliano ele se lembra que nos últimos episódios o Jon lembrava que o cara que reunia todos os selvagens era o Mance Rayder. Né? Se o Mance Rayder for preso ou for morto, os caras vão voltar a brigar entre si, que eles são inimigos, né? Um não gosta do outro. Então o Jon pensou nisso. Agora vamos ver o que o Stannis fez. Se ele prendeu todos, se ele deixou alguns escaparem. Então fica para a próxima temporada a solução sobre isso. Mas vai ter muito política, né? Política que a gente gosta, que a gente sempre fala. Agora saiu de King's Landing e vai pro norte, vai pra muralha. Continuando então sobre o norte, vamos explicar para quem não viu ou mais discussões sobre o Bran. Então chega finalmente no lugar do Corvo de 3 Olhos. Um spoiler. Um spoiler. Ele chegou, o Ira tá ganhando. Mentira, não sabemos do jogo, ele tá concentrado. Tem o represeiro, né? Que é aquela árvore sagrada do norte. E ele é surpreendido ali por cadáveres guerreiros, certo? E o Jojen, então, é esfaqueado ali por um desses... Por uma mão, né? A cena é meio ridícula, né? Porque ele fica assim... E o cara não faz nada, o cara não tinha nenhum problema, ele não se defende. Né? É verdade. E aí o Jojen acabou morrendo, porque os White Walkers... Não são White Walkers, acho que não aqueles... os Hoods, né? São mortos-vivos ali. Acho que é uma coisa meio Dragon Ball, você consegue fazer... Não é. Você sabe que eu lembrei dessa cena? Uma cena parecida... Na Múmia. Não... Com o Harry Potter, quando o Harry Potter e o Enigma do Príncipe tem o lago. Quem verdade. viu ou leu os livros de Harry Potter? O Dumbledore tá lá. Não pode tocar no lago, porque senão sai uma mão, te pega. Jura, você não lembrou da Múmia? Ao invés de ser um lago, é um... A Múmia você não lembrou? O Jack Chan, não é Jack Chan, é
Jet Li. Verdade. Mas aí, agora, foi uma cena interessante porque aparece aquela criancinha, que são as crianças, né, que os caras chamavam. Sim. E eu não sei... Com poderes mágicos. Com poderes mágicos. Muitos poderes. Só tem uma bolinha de fogo. Que não é... Meio Dragon Ball Z. Meio Dragon Ball Z. Eu acho que é um pouco... Mas não foi essa criancinha, ou esse ser, não foi o que apareceu no primeiro episódio da primeira temporada? Na primeira cena. Não era. Não era. É que são sujinhos, olhinhos claros. Não é. Mas não é. A primeira cena não é. Eu revi esses dias. O cabelinho é bem diferente. Aliás, se a gente for fazer analogia, parece muito mais uma fadinha do campo, com os cabelinhos de... Não. Entendi. Não é. Então aparece pela primeira vez. Legal. Já levou um toco, né? Tipo, no último podcast, não vai levar nesse. Havia hoje na internet um comentário interessante que é: minha parte favorita de Game of Thrones ontem foi quando o Bran visita o set de True Detective e finalmente encontra com Gandalf. Que resume um pouco o espírito dessa cena. Verdade. Que é a árvore ali, ele entra pela caverna. Tá acabando com True Detective, quem não viu. Agora eu sou o guardião dos spoilers. Vamos lá. E encontra esse mestre dos... Não é um corvo, é um mestre, o rei amarelo. É uma coisa... os ossos no chão. Os ossos no chão. E o Bran pergunta se ele vai voltar a andar e ele fala, não, você irá voar, né? E aí ninguém sabe... Aliás, de novo, tem uma coisa óbvia que está preparando para o próximo, mas tem uma frustração aí, parte da redação hoje estava frustrada, que aliás, enfim, nosso aspirante a Khal Drogo reclamou bastante, o Diego Brancatelli, de que houve toda uma caminhada para chegar lá, quando ele vai lá, não, você não vai voar. Eu sei que ficou aquela cena de próximo capítulo, mas podia ter estendido um pouco mais, né? Hoje ter explicado Saber melhor, um pouco mais, né? ter explicado melhor, é verdade. Que afinal quer dizer, eu sei que ficou pro próximo capítulo, mas o próximo capítulo é só daqui a 6 meses. Né? Mais, né? Mais ou até mais, né? Verdade. Que é a período, então, né? O próximo capítulo meio cruel. Aqui, Maximiliano Fernandes, alguém vai se ligar que as facas de obsidiana matam os White Walkers? O Sam teve que se ligar, né? Porque o Sam tava com uma delas e matou um White Walker com essa. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que não é fácil, né? Pegar essas facas, porque elas são de vidro com dragão, o fogo do dragão, né? Que foge esse vidro. Então, o Drogon que tá dando rolê por aí, espero que o foguinho não mate crianças e sim faça facas de vidro. E para quem viu o episódio de ontem, aquela caverna é mágica, então aqueles seres ali não conseguiam adentrar a caverna, se explodiam ali. E um comentário que eu fiz contigo antes de a gente começar aqui, que não aparece na série, e ele disse que aparece nos livros, é sobre o poder mágico da muralha. Então, se aquela caverna é mágica e protege de seres malignos, né? Será que a muralha também não é? E você me disse que nos livros isso fica claro que a muralha tem um certo poder para evitar que... Então, quando o Bran ele sai, né, da muralha, ele sai por conta de um cara que foi amaldiçoado, ele tem que guardar a muralha para sempre, ele tá lá. Ou seja, claramente tem um pouco de magia. Não sabemos se é a mesma magia da caverna. Porque se for, aí é fácil, né? Então, pode deixar tudo aberto lá para os White Walkers passarem na muralha e não vão conseguir passar. Isso a gente não sabe. Mas que a muralha tem um poder que, além de ser um lugar de gelo, sim, com certeza. E aí, a próxima pergunta minha é se a Melisandre não está ali para destruir o poder da muralha e um conluio mágico com esses seres. Pode ser. E aí... Mas por que ela quer destruir? Não sei, ela acho que ela é o contrário, ela quer combater os White Walkers. Não sei, eu acho que pode ser um estratagema ao contrário. Não, até simbolicamente, ela é do fogo, os caras são do frio. Não sei. Não vai dar certo, vai ficar morno. Acho que não, hein? Mas é uma possibilidade. Uma possibilidade. Volta a ser uma série onde que você agora tem criancinhas mágicas e guerreiros de ossos que saem do nada, dragões, tipo, tudo é possível, né? Verdade. Mas não sei não, você acha mesmo isso? Não sei, pensei só. Porque tem um olhar meio esquisito dela com o Jon Snow que é curioso. Mas eu acho que é mais, acho que o Jon Snow tem muito mais pinta de ser rei do que o Baratheon, né? Tipo, que voltou agora bem, mas é um personagem que na série estava escondido, né? Tava sumido, ele só levou paulada a temporada inteira, né? A temporada anterior, então... Verdade. E só pra fechar a história do Bran, lembrando que o construtor da muralha chamava Brandon Stark, né? Que era um grande assessor do Stark, e agora tem um Bran Stark
tá no norte. Aí agora é especulação, né? Se tem alguma relação com eles. Que nós discutimos que aqui, nós que seria exato. o Rei da Noite, o Rei dos White Walkers seria esse suposto Bran, o primeiro que construiu a muralha. Mas aí também tá na especulação, mas fica essa questão, né, pra próxima temporada. E tem uma coisa, Jon Snow gosta de ruivas, né? É verdade. E ele ficou triste, né, tadinho? Quando ele teve que cremar a Ygritte. Seguindo para o próximo núcleo, Arya, Hound, Podrick e Brienne. Tivemos uma luta entre Pesada. Brienne e o Hound. Que eu achei mais legal que do Oberyn da Montanha, na minha opinião. Sim. A porrada assim da Brienne, às dando vezes- jab, pá, foi bem bacana. Foi bem pesado, né? Foi. Bem jogo pesado. Quando eu vi que ela deu uma muqueta nele pra começar, eu falei, "Ih, essa mina é mais macho que o cara." É verdade. E ele é jogado montanha abaixo ali e depois fica agonizando. E não sei se vocês repararam o ridículo que é, porque a cena vai numa constante violenta, um dando soco na cara do outro, chutando, apelando, bem. Depois termina, ele cai, ela fica de 4, levanta e no meio do nada. Quer dizer, se você olhar, a cena é muito ridícula, né? Porque são dois caras se matando no meio do nada. No meio do nada. Some o cavalo, né? Sobe o cavalo, né? O Podrick sumiu, não tem mais ninguém. Ela ele não começa a percebeu procurar a área. onde estava a área se escondeu. Tudo isso pra ter a área mesmo já tinha ido embora. A área pega o dinheiro, né? É verdade. As moedas. E pra quem não viu o que aconteceu, a Arya e o Sandor Clegane, né, o Cão de Caça, encontram a Brienne de Tarth e o Podrick Payne. Eles se encontram no caminho, a Arya não sabe quem é a Brienne não sabe quem é a Arya, mas quando o Podrick vê que é o Cão de Caça, ele fala, não, eu vou ser o Cão de Caça. E aí ela liga uma coisa a outra. Então você é Arya Stark. Exato. E a missão dela era justamente encontrar a Arya Stark, né? Então era uma das missões dela, a Sansa ou a Arya. E aí agora entra numa luta com o Sandor Clegane, com o Cão de Caça, acaba deixando o cara à beira da morte, agonizante num barranco, e a Arya foge. Então a cumpridora de promessas, que é a espada da Brienne, quase cumpre a promessa, mas pelo que a gente viu não deu certo. A área que não quis, né? Exato. A Não, área e o sempre motivo- chegava nos lugares tardiamente, né? Dessa vez Não, tinha porque chance. o motivo da briga, claramente, é se ela é tão leal assim, né? Porque ela fala assim, eu prometi a sua mãe te proteger, mas por que você não protegeu a minha mãe? Minha mãe está morta. E o Cão de Caça reconhece a empunhadura da espada no acabamento de ouro Lannister. Então, fala assim, você não... Que é um discurso dele do tipo, não, eu tô te protegendo, mas também vamos combinar, o Round não tava, Não é protegendo, mas tinha um discurso de, tinha uma relação fraternal, era uma mas relação também não era. útil, né? Não, mas ele relação queria útil. dinheiro também, né? Sim. Ele podia estar tendo algum tipo de carinho, mas ele tava... Mas é uma cena que ficou esquisita, porque quando ele chega no Ninho da Águia, descobre que a tia tá morta, o que aconteceu depois, né? Já foi a decisão, foi tomar... Não vamos voltar. Vamos voltar, a gente não passa no portão, bastava passar e falar com bastava ela. o portão falar, ó, não, mas tem o o cara. tio, né? Aí tem uma moça que é a sobrinha dele, que é ruiva igual. Ah, talvez seja sua irmã. De novo, bateu na porta e voltou. Como todo foi. Essa é a primeira vez que ela realmente recusa e toma. Que é uma coisa que, se vocês repararem, isso e a Sansa, de alguma maneira, começa, o próprio Jon Snow começa a tomar as rédeas do rumo deles, né? Para de ser vítima, o próprio Bran para de ser vítima e começa a ter um caminho claro de por aqui que eu vou. Eu não vou por ali e não vou mais ficar vítima da situação. É verdade. E ela usa, finalmente, a moeda de ferro. Sim. Que alguns já Valar não lembravam, Morghulis. fazia muito tempo, né? Numa cena sensacional, E né? não se explica também qual que é o segredo dessa moeda, né? É mais um desses segredos, assim como o Corvo não explica o que é, que ele vai, como que ele vai voar, o que ele vai voar. Quando você o que consegue exatamente o uso é. dela, eu achei que ao falar aquilo ia ter uma coisa mágica. né? Não, ele, claro, dá Só um ticket. o capitão, ela pede uma cabine, uma carona num navio. Não, ela diz que nem quer a cabine, né? Não Não precisa ser a cabine, me leva junto, eu esfrego o convés se for preciso. Não, eu não vou para o norte, ela queria ir para a muralha, eu vou para Bravos. Quando ele fala isso, ela, peraí, eu tenho isso aqui. Aí ela dá a moeda, o cara se assusta, como você conseguiu ganha isso. uma cabine. Ela fala, vai lá no Morghulis, ela ganha uma cabine e deve ter um segredo com essa moeda. Com certeza. Essa Que moeda só foi... saberemos. Ou nunca, né? Ou se o Tange dá um spoiler agora aqui. essa moeda foi dada pelo Jaqen, né? Que era aquele assassino que mudava de feição. E falou, quando você quiser me procurar, essa moeda, e lembre-se de falar Morghulis. E aí, finalmente, deu essa moeda e agora vamos ver. Ela vai pra Bravos.
Em Bravos a gente sabe que tem o Banco de Ferro. Parecia que ia ter alguma coisa? Quando ela falasse aquela frase, essa moeda ia sair e abrir um... É verdade. É verdade. Nada, eu só ganhei um ticket. É verdade. E aí vamos ver o que tem em Bravos, né? Agora a área sai de Westeros e vai pra Bravos. Aliás, Bravos fez a escolha certa, né? Agora já falando e evoluindo, não sei se quer ir para outro núcleo, Bravos fez a escolha certa, porque realmente em algum momento o Baratheon alardeou de que vocês apostam em mim porque você tem que o Twin que daqui a pouco morre e quem vai cuidar daqueles malucos. É verdade. E acontece, né? Quem vai cuidar daqueles malucos agora? É a Cersei, né? Cersei. Que tá bem desequilibrada. Só fechar, eu não entendi o seguinte, se na hora que ela deu a moeda, essa moeda ficou pra ele e essa pessoa vai poder passar a moeda pra frente, ou ele devolve a moeda tão poderosa, ou o símbolo dessa moeda... Boa pergunta, não sei, né? Porque isso não ficou claro. Se ele pega essa moeda e pode usá-la novamente. E o que vai acontecer com Podrick e Brienne? Acabou, né? Porque agora ela... antes ela tinha uma dica clara, né? E agora ela não tem mais dica nenhuma. Ela tá no meio do nada e não sabe pra onde ir. Sem cavalo. Acho que ela vai acabar indo lá encontrar Sansa. Fazer o que a Arya não fez, né? Exato. Que é confirmar se não tem ninguém que pareça. Faltou uma pergunta só, né? Faltou, não, mas vamos tentar conversar? Isso não rolou, né? Tem tal coisa não, mas tinha uma outra muito parecida, mano. Tudo bem. Temos algumas perguntas que se ligam nos próximos temas aqui. Certo. A gente já faz. Vamos então para... Meereen, onde Khaleesi prendeu os seus 2 dragões. Sim. Porque eles estão revoltadinhos, certo? Sim. Exato. Ela viu que não é fácil ser mãe de dragões, né? Não é. Eles estão na adolescência. Entendeu o que acontece com os dragões. Exato. Então, o que acontece? Ela está resolvendo os problemas. Ela já tem um grande problema, que é um senhor, que ele era um escravo. E ele fala que ele era um professor, era professor do mestre, dos filhos do mestre dele. E aí, quando ocorreu essa libertação, ele não acabou a sua função, ele teve que ficar num lugar, um quarto lá, mas onde ele era roubado pelos outros ex-escravos. E ela fala, então agora você pode fazer um contrato, né? Um contrato de 1 ano aí. Mas não pode... um frila de professor. Mais um frila. E acho que aí percebe que ela só tem um conselheiro, né? Ela tá bem mal nessa história. Porque ela, de alguma maneira, agora está colhendo os frutos da liberdade que ela colocou e num momento que as pessoas não estão preparadas para essa liberdade, né? O cara, tipo, prefere ser escravo, porque ao menos ele tinha uma vida tranquila, do que hoje que ele não tem uma economia sustentável para ele se viver, né? Ele não tem lugar nessa nova... Então, nesse novo reino. Né? O que mostra que, como ela queria reinar, e ela viu que não é fácil reinar, é muito difícil. Acho que daqui a pouco ela vai voltar a atacar, ela vai pra... ser conquistadora. É mais fácil. É mais fácil, porque ela tá indo nos lugares e mudando o regime desses lugares, né? Esse que é e as consequências, de novo, ela andou o capítulo inteiro, daí ela só fica respondendo a pergunta dos... Ou ela vai cancelar aquelas audiências, porque só bucha, né? Estresse. E aí a maior bucha delas é quando chega um camponês chorando e ele tem um pano enrolado, tira e é uma criancinha morta, né? E essa criancinha morta foi assassinada por um dos dragões dela, pelo Drogo. É uma sacanagem. Foi assassinado pelo Drogo, que é o que mais apronta lá dos 3. E quem paga o pato são os irmãos. É a pergunta do Fábio Aco. Viserion e Rhaegal presos e Drogon desaparecido. Dany está perdendo o controle dos seus dragões? A gente viu que... e o que é interessante, né? Porque ela foi a mãe que tirou as correntes, né? Quebradora de correntes. E depois ela tem que colocar as correntes dos dragões. Não é que ela perdeu o controle dos dragões. Naquele videozinho que passa antes do episódio, mostra Ser Jorah, são dragões. Os dragões você não controla. Então ela nunca teve controle. Ela achou que ela controlava os dragões, mas de fato ela nunca controlou os bichos. Né? É verdade. E agora eles estão no calabouço, presos. Até quem gosta de animais, né? Sociedade de Protetora dos Animais ficou triste. Os dragões chorando. Mas é complicado, né? Porque realmente eles estavam matando geral. Mas não era eles, né? De novo, o líder do bando não é ele. É o Drogon. Ele mesmo saiu fora, porque sabe que aprontou, né? É verdade. Temos outras perguntas aqui dos temas que nós já falamos. O Fernando Saraiva pergunta: a moedinha de ferro da área é tipo um programa de milhagem de bravos? É mais que isso. Pode ser, é um cartão fidelidade. Pode ser. Mas é mais que isso, porque o jeito que o cara olha e reverencia deve ser algo que tá mais místico, né, na cultura de bravos do que só uma passagem de amizade. Maximiliano Fernandes: os Stark não estão se espalhando pelo norte para fazer um retorno triunfal? Pode ser.
A área já não tá mais no A norte. área já não tá, né? Acho que a área. Acho que tá cada um por si. Pode ser que lá na frente voltem, mas eles Sem estão querer. deixando de ser uma família e se fortalecendo como indivíduos, né? Acho que Verdade. cada um tá se virando como pode. Ainda tem uns irmãos que sumiram já do núcleo faz tempo. A né? Rickon tá no norte lá. Tá em algum lugar. Acho que eles podem no futuro voltar mais fortes, mas acho que pelo que se desenha, a área Mas vai por motivos pra diferentes, evoluir, né? Um controlando talvez dragões, o Jon Snow Na muralha. ali na muralha. Não, mas isoladamente, né? Isoladamente, mas... Pode ser que depois eles voltem, mas não, acho que não tem ainda esse comando. Acho que estão se fortalecendo, deixando de ser moleque. Se você vê, a gente ontem ficou mandando vários relays um pro outro. Tinha umas fotinhos da área, a gente fala que o Bran cresceu, mas a área também cresceu muito, né? Então, Verdade. acho que eles estão virando Não, homens, crescendo. e talvez funcione porque a vingança de todos eles são contra as mesmas pessoas, né? Claro, ajuda. Então ajuda, eles têm inimigos em comum, então... É verdade. Aliás, você pulou já, a gente pulou, mas foi uma certa crueldade da área com o Round também, né? Porque ele pede, ele faz de tudo, irrita ela pra ser poupado da morte, né? E ela quer uma morte agonizante, né? Isso fez ele sofrer, né? De alguma maneira ele foi bom com ela na medida do possível, né? É verdade. Acho que tem uma crueldade nisso. Mas marca o que vem por aí dela, né? Sim, ela vai ser ela, Sansa, acho que deixaram de ser bobinhas. Mesmo o Jon Snow, que acho que o Norte vai vir mesmo. E é um outro tipo de código de honra, né? Sim. Porque se fosse o pai dela, teria enfiado de fato a espada, por mais malvado que o inimigo seria. Porque seria justo, é justo. É honrado fazer. Porque eu acho que eles querem sangue, né? Eles querem vingança, porque eles também sofreram já. pra isso, né? 4 temporadas de sofrimento. Então vamos para King's Landing, onde poucas coisas aconteceram, mas coisas muito importantes. Se você for pegar nos 66 minutos desse episódio, claro, 6 minutos devem ter sido. Mas já começou King's bem. Se você reparar, começou já aquela piadinha, Tyrion, tipo, seus filhos da mãe. E aí, assim que você fala da sua mãe, que você acha que foi uma... É verdade. Já de caras, já vê, opa, vem coisa boa por aí, né? E um pouquinho antes teve a cena da montanha, a montanha tá quase na beira da morte lá, e aí a Cersei fala pro Keyboard, que nem é mestre, né? Pra ele cuidar, aí tem uma transfusão de sangue meio bizarra, assim, que aí, mas é um detalhezinho. Que é uma pergunta que o Brian Luiz nos manda aqui. E o Montanha sobreviverá? Como ele poderá mudar depois de ser curado pelo Maester? Então, lembrando que esse cara, ele trabalhava com... Ele era um necromante. Ele foi expulso da cidadela porque ele era um necromante. Então, ele falou, ele vai ser muito alterado. Aí a Cersei pergunta, mas é pra pior? Não. Talvez ele fique mais forte. Então, talvez a montanha que virá... Eu acho que ele vai ficar descontrolado, isso sim, não é mais... É verdade. Ele vai fraqueza não é o problema. Acho que ela tinha que tomar cuidado e perguntar o que poderia ter sido o problema, né? Exato. O cara é um gigante que talvez perca a vida do jeito que ele era e se transforma em outra coisa. Vai virar o Jason, né? Vai virar um Jason. Tem tudo, né? Game of Thrones. Tem dragão, Jason, morto-vivo. Maravilhoso. E a Cersei ameaçou o pai antes do pai morrer no episódio. Só desgosto, né? Esse cara realmente... Falando, se você me obrigar a casar com Ser Loras, eu contarei a verdade. Ele pergunta, mas que verdade? Ela falou assim, é tudo verdade. Eu e Jaime. Mentira, eu não quero acreditar nisso. Você não sabe de nada, Lord Tywin. E ela ameaçou e aí vai lá falar com o Jaime e já rola mais uma cena de amor entre os dois, né? Então, coitado. Não, o Tywin, o cara foi muito ruim durante toda a série, né? Mas esse episódio teve desgosto em cima de desgosto. Porque ele fez tudo em nome de uma família, que é o que ela fala. Você fala no nome de uma família que não existe. Tua família é louca. É louca, né? Verdade. Então vamos lá, você estava falando do Tyrion, e você também sobre a frase começa bem, o Jaime liberta ele, e ficou uma cena também meio esquisita, ficou curta, e não explicou como é que ele acha o caminho até o quarto do pai. O que eu acho louco naquela cena é que, não sei vocês, mas quando ele estava olhando para a escada, ele olhou e falei, ele já sabe que não vai dar certo isso, né? Sempre dá algo errado, essa escada não vai ter o Lord Velho do lado, vai ter um montão de... E aí já saiu, já falei, isso não vai dar certo. Mas nunca imaginei que ia chegar onde chegou também. Acho que... Então, o que acontece, o que eu achei que foi pouco resolvido, 2 minutinhos você resolvia, sabe? Porque no livro, o Tyrion fala, eu quero saber onde fica o quarto, a passagem secreta pro quarto do meu pai. E aí ele insiste, e o Lord Varys explica e mostra o caminho e fala, agora tá por você o que você fizer, né?
né? Sua conta e risco. Então, faltou... Isso acho que resolveria, porque parece que é meio no acaso, né? Ele sai e Ou que aparece... ele já sabia, né? Ou ele já sabia, Mas de qualquer jeito, acho que tem uma coisa que isso é surpreendente do Game of Thrones. Tudo que você imagina não vai acontecer mesmo, né? E é surpreendente, porque em algum momento eu achei que ele ia subir, ia se dar mal, ia ser o derradeiro fim dele, e não era. Ele resolveu pegar um atalho. Encontra a Shay na cama do pai, né? Chamando ele de meu leão. Chama meu leão, acho que isso que pegou pesado. E ela foi atacar ele com uma faca de queijo. E ele pega o colar dela e estrangula. E ela dá um tapa nele, né? É aí que ele pega a posição boa e faz o próprio peso na cama. A cama é alta, ele fica pendurado no colar e estrangula. E uma cena forte, né? Sim, porque ele chora também, porque ele amava ela. Ele amava ela. Na sequência, ele pega ali a besta. E vai arrastando. E encontra o pai na casinha. Na casinha. Ele e o Hound se deram mal por causa disso. Eu achei que ele tava lendo no jornal, né? As notícias de Kingsland. Kingsland in Time. Kingsland in Times. Mas aí ele pegou nesse momento e o pai fala, não, o que você tá fazendo aqui, né? Mas naquela calma dele. Vamos conversar. Vamos conversar. Você acha mesmo que ia mandar você morrer, né? Você faz parte da família, você Exato. é um Lannister. Eu tentei tanto te matar e eu quase que admiro a sua insistência. O que eu acho muito louco nessas séries é que eles não negam, né? Tá tentando te matar, é verdade, mas eu admiro a sua insistência. Porra. É verdade, mas e aí o que faz o Tyrion matar o Tywin, assim, uma série de coisas, mas o fator preponderante é quando ele chama a Shay, né, fala, não, essa vagabunda que tava... Traduzido para cadela. Cadela. Na HBO. E aí ele fica muito bravo e ele fala, não, repete o que você disse. E quando ele repete, ele toma uma flechada, depois toma outra. Né, fala, não, eu sou seu filho. E pá, dá a flechada derradeira. Pô, sensacional. E aí, ele vai depois, na sequência, até Lord Varys, que coloca ele num caixote, dá ali um cantilzinho, água, umas frutas, e põe ele no navio, e Lord Varys olha pra... Ouve a sirene, né? Ouve o sino, e quer saber, vou junto. E então, você no quadro seguinte, ele tá no mas acho que não é, eu não sei vocês, mas o que eu tinha entendido é... Ele ia embora, de repente dá um alerta de que aconteceu alguma coisa. E ele se vê com sangue na mão, porque é isso, né? Quando ele abre a porta, o que você fez, ele ficou cúmplice, claro, sem saber de uma história, e ele ia ser julgado por isso. Que, aliás, mostrou até um lado, tudo bem, não vamos ser inocentes, Lord Varys não fez isso porque é amigo, mas de alguma maneira foi o cara que negou o Tyrion durante o julgamento, tipo, você um dia me disse que eu tinha salvado, tinha salvo aqui e ninguém ia reconhecer, e ele negou, mas depois salvou o cara, óbvio, também por interesse, né? Que a gente não sabe qual que é também. Sabemos qual é. Mas o lance que eu acho que ele até vai meio resignado, tipo, não era a ideia dele ir no navio junto, mas eu, tipo, já estava ferrado, e se vocês repararem como as coisas vão mudar lá, porque os dois conselheiros fortes foram embora, né? Verdade. Você tinha dois conselheiros fortes, cada um pro seu caminho. O Brin, que poderia ser um do conselho, também pegou seu caminho. E agora tá a Cersei, praticamente. A Cersei sozinha, né? Vamos para fechar aqui, temos muitas perguntas chegando. Jeremias Júnior, será que Tyrion vai negociar com Daenerys? Boa pergunta. Sim. O que ele negociaria? Imaginei que ele podia estar sendo mandado poderia pra lá. Ir pra lá. Poderia. Ele poderia ser um conselheiro... Poderia ser um ótimo conselheiro para ela e depois de tudo que ele passou nessa vida. Seria fundamental para chegar em King's Landing ter alguém que conhece o jogo. E que sabe tudo que está acontecendo de verdade naquele... Maximiliano Fernandes, a loucura dos Targaryen não está começando a aparecer na Dany? Assim, acho que a loucura é congênita, né? Então, alguns têm, outros não têm. Acho que ela, tadinha, tá vendo que é difícil reinar, né? Não é fácil governar. Se ela fosse louca de vez, ela soltava os dragões, mandava matar todo mundo. Então acho que não. Ela tá sendo responsável. Exato, ela tá sendo responsável. Maximiliano Fernandes, Montanha, Walking Dead? Pode ser, tem tudo nessa série, né? O Dragon Ball Z, Walking Dead. Sim. Witterman Carvalho, a montanha passaria a ser a maior proteção de Cersei aos filhos e ao trono agora que o pai dela está morto? Acho difícil. Acho que não, até porque acho que agora ele vai teremos uma nova montanha, hein? Acho que ele vai ser incontrolável e... Os Tyrell passam a ser importantes no trono, né? Porque a Marjorie vai se casar, né? Vai ter pelo terceiro casamento seguido. Vai tentar, né? Vai tentar, vamos ver se o Tommen sobrevive. E Maximiliano Fernandes era a besta do Joffrey? Acho que sim, né? Acho que sim, porque tinha a cabecinha. De qualquer jeito tem a marca dos leões, né? Acho que sim, deve ser.
Aquela besta tem história, né? Tem história. Tem história. Certo, amigos. Semana que vem teremos um programa especial, Sim. que é o recap dos recaps. Estaremos, não aqui, estaremos em outro local. Secreto, não sei que Secreto, dia e que data. Mas vocês não estaremos ao vivo. Não estaremos ao vivo, de fato. É preciso dizer isso, mas iremos recapitular toda esta temporada, falando dos personagens principais, dos principais acontecimentos. Mas, apesar de não estarmos ao vivo, se alguém quiser mandar comentários, dúvidas... Pode mandar no espaço de comentários do YouTube ou do site da Info, que a gente responde no próximo programa, porque é a última chance, que depois é só no ano que vem. Ano que vem. A gente vai fazer um recap agora de True Blood, né? Mentira. E assim, lógico, depois a gente vai fazer no próximo episódio, então vocês fiquem atentos, a gente vai fazer um rescaldo geral, mas esse episódio em especial foi muito bom. Né? Sim. Muito bom. Acho que vão ter, dos recaps valem 3 episódios, olha lá, o resto foi tudo entre safra, né? É verdade, mas esse foi bom demais, os produtores mandaram muito bem, gerou, a audiência aumentou, então acho que próxima temporada tem tudo pra ser especial, assim. O terceiro livro é muito bom, e com tudo que aconteceu, só podia acontecer coisas bem bacanas, mas acho que agora o que vai rolar pela frente também vai ser bem especial, mas esse último episódio superou. Perfeito. Tá bom? Certo, amigos? Mandar um abraço pros amigos nigerianos, iranianos, e é isso. É isso aí, vai ter Copa. Tchau, gente.